Internacional de Brasileiras e Brasileiros pela Democracia e contra o golpe. Entre os organizadores, devemos destacar as duas entidades sem as quais esta atividade aqui, nesse local, com essa quantidade de gente, não teria sido possível. A Fundação Friedrich Ebert, que convida Lula a Berlim. E tem com ele, no Brasil, uma cooperação de mais de 30 anos. O IG Metal, o Sindicato IG Metal, com quem há uma intensa relação de solidariedade desde a época das históricas greves metalúrgicas do ABC paulista, lideradas por Lula. É um prazer e uma honra contarmos com a sua presença na Alemanha, Lula. Você tem motivos para se sentir bem aqui. Nas eleições presidenciais de 2018, Fernando Haddad venceu no país com 56% dos votos. E em Berlim, com 73,7%. Nós te agradecemos por você ter incluído Berlim no seu roteiro de visita a algumas cidades europeias. Parabéns pelo título de cidadão honorário de Paris. Queremos que você saiba que estão presentes aqui dezenas de coletivos, grupos, instituições, associações e pessoas, tanto brasileiros como alemães, que vêm se manifestando pelo Brasil desde 2016. Denunciamos e lutamos contra o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, durante o qual os setores reacionários fizeram uma campanha misógina, sexista, contra a que foi a primeira mulher presidenta do país. Denunciamos e lutamos contra o governo Temer, que desencadeou uma agenda neoliberal de retirada de direitos trabalhistas e destruição das políticas sociais que haviam florescido no seu governo e de Dilma. Denunciamos a perseguição jurídica a você, que culminou na sua prisão absurda, sem provas, respondendo a interesses políticos que queriam tirar você do caminho. E ecoamos o grito Lula livre como uma bandeira de justiça e liberdade. Na prisão, você recebeu cartas também da Alemanha. Denunciamos o assassinato de Marielle Franco e exigimos saber quem mandou matá-la. Denunciamos o atual governo de extrema-direita, que tem aumentado a ameaça à democracia e aprofundado drasticamente as desigualdades sociais no Brasil. Fomos para a rua em várias cidades da Alemanha. Levamos faixas e cartazes nas duas línguas, protestando contra os retrocessos e as injustiças no Brasil e conclamando a solidariedade da sociedade alemã. Através das redes sociais, essas manifestações chegaram ao Brasil, reforçando a resistência local. Muitas pessoas e grupos têm posicionamentos e militância distintos aos seus, Lula. Mas a luta pela sua liberdade ultrapassou essas fronteiras. A perseguição judicial a você, sua prisão para impedir seu direito de se candidatar, as inúmeras arbitrariedades cometidas contra você ao longo desse período afetam e dizem respeito a todas as pessoas, grupos
instituições sociais e políticas e movimentos sociais que são defensores da democracia, da justiça social e da igualdade em todas as suas expressões. Esse encontro com você, hoje, alimenta a nossa energia para continuar lutando para mudar o Brasil de agora. Para seguir resistindo ao racismo, à misoginia e ao sexismo, aos indígenas, à destruição dos direitos de todo tipo, na cidade e no campo, à violência e ao ódio que estão tão à flor da pele. Sua presença é um estímulo para não desistirmos de tentar resgatar o mínimo de igualdade social que havíamos alcançado no Brasil. Tão pouco ainda em relação à estrutural desigualdade que marca nossa história. E para ir muito além. Agradecemos a presença de vocês, brasileiras e brasileiros, que não perdemos a esperança de transformar o panorama desesperador que assola o Brasil. Agradecemos a presença de vocês, alemãs e alemães, que compartilham essa angústia e também essa esperança. Estamos juntos na resistência contra a extrema-direita, no Brasil, na Alemanha e em qualquer parte do mundo. Querido Lula, querida Janja, querido João Paulo, bem-vindos entre nós. Obrigada. A gente gostaria agora de mostrar para o Lula, ele viu um pouco das imagens do que foi a resistência, né, aqui na Alemanha. Mas a gente gostaria de mostrar agora também que está viva essa resistência aí no palco. Berlim está presente aí? As organizações de Berlim estão aí? Berlim tá aqui? A gente aqui, Lula, tem presente na plateia a fibra da Holanda. Tá aí? Holanda representada. De Frankfurt a gente tem ABBA e Brasileiros em Frankfurt contra o retrocesso. Colônia, Brasil em debate. Hamburgo pela democracia no Brasil. Coletivo Grupo de Discussão sobre Temas Brasileiros, Hamburgo. Munique também tá aí. Tem o coletivo Resistência Bavária contra o golpe. De Berlim, a gente tem Night zum Put in Brazilian. A gente tem International Women's Space. Coletivo Quilombo Alê. A gente tem coletivo Articulação de Mulheres Negras. Temos o coletivo Berlim pela Democracia no Brasil. Fórum Resiste Brasil Berlim. Deutsche Initiative Lula Livre. Comitê Lula Livre Berlim, Freiheit für Lula. A gente também tem Kassel, coletivo Resistência Kassel. De Hanover, Judeus e Judias com Lula. Leipzig, Democracia por Brasília. Contra o golpe. Emigrantifa, é isso? Migrantifa! Isso é só para dar uma ideia da quantidade de organizações que você viu um pouco pelas imagens aqui, que a resistência em Berlim, na Alemanha e na Europa não foi pouca, foi grande. E a gente deve dizer que essa resistência também, ela foi muito especial porque ela não viu a liberdade do Lula como um aspecto individual, de libertar uma pessoa. Esse movimento entendeu que a liberdade do Lula tinha a ver com a preservação da democracia e tinha a ver com a luta pela justiça para Marielle Franco e Anderson, pela luta contra a prisão da Preta Ferreira, pela luta por terra, pela luta pelo Amazonas. Foi uma luta muito integrada, não foi
foi uma luta. Então, em todas as lutas que a gente estava, tinha lá Lula livre, mas tinha Lula livre dentro dessas todas lutas que se comunicaram. E a gente não pode deixar, e não pode deixar de registrar que a gente está no mês de luta pelos direitos das mulheres, né? A gente acabou de ver, nós da América Latina, especialmente orgulhosas com as milhares de mulheres que estiveram nas ruas, no Chile, no Brasil, na Argentina, que estão agora muito próximas a terem uma lei de aborto legal e gratuito. Teve a visão de um encontro maravilhoso que foram... Antes de passar a palavra, eu gostaria também de fazer uma homenagem especial para a presidenta Dilma Rousseff. Porque esse mês é um mês de luta e a gente sabe que luta foi essa, né? Contra a misoginia, contra o machismo, contra o patriarcado. Esse foi muito duro essa luta. Agora nós vamos essa luta muito adiante. Queria dizer que esse mês também é o mês da Marielle Franco, né? Como diria a deputada Renata Souza, um feminicídio político, porque no Brasil o feminicídio está a larga escala, né? A violência está subindo. E a gente sabe que foi um feminicídio político, né? As razões do assassinato, da eliminação de Marielle Franco. Nesse dia 14, aqui em Berlim, vai ter também uma manifestação que está organizada pelo Coletivo de Mulheres Negras e por outras organizações, né? Vai ser dia 14, das 15 às 18 horas, todo mundo lá dando essa força. E justiça para a Marielle. A gente quer saber quem mandou matar a Marielle. A gente quase sabe, né? Mas a gente quer saber. A gente já sabe. A gente, ainda tem a questão dessa coisa com a vida da Marielle Franco. Bom, eu gostaria então, nessa homenagem às mulheres, ao encontro das mulheres do MST, eu via o vídeo do Lula mandando a mensagem para o encontro das mulheres, fazendo uma homenagem também à Rosa Luxemburgo, foi um vídeo muito bonito, com palavras muito bonitas. Também hoje é um dia da gente também fazer essa memória a todas essas mulheres que são nossas ancestrais, né? Na luta pela preservação de direitos, que entregaram a sua vida. Então eu gostaria que agora de chamar para também dividir com a gente um pouco da perspectiva do MST Nacional, o João Paulo Rodrigues. Muito bem, companheiros e companheiras, muito boa noite. Quero dizer da alegria de estar participando desse importante evento político aqui na cidade de Berlim. Mas quero fazer um cumprimento muito especial a cada militante, a cada companheiro e companheira que desde o golpe em 2016 continua levantando a bandeira, foi golpe, continua levantando a bandeira em defesa do presidente Lula e continua defendendo e levantando a bandeira quem matou Marielle. Mas eu não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial a cada um de vocês que tem ao longo desses 34 anos sendo muito solidário à luta pela terra e à luta pela reforma agrária no Brasil. Desde o massacre de Eldorado dos Carajás em 1996, que a Alemanha e Berlim têm sido palco da denúncia contra o latifúndio improdutivo do nosso país e sempre muito solidário à luta do nosso povo. Mas quero começar essa noite dedicando esta minha fala às mais de 3.500 mulheres que terminou o primeiro encontro nacional de acampadas e assentadas do MST no dia de ontem. Um grande feito político. Mas quero dedicar essa noite a elas, presidente Lula, porque o Bolsonaro, ao longo do último ano, tem dito que o MST e os movimentos populares não faz luta, que as organizações estão com medo dele e as nossas mulheres foram lá dentro do Ministério da Agricultura, ocupou aquele ministério
à luz do dia nessa segunda-feira e diz: nós não aceitamos essa política golpista e nós não aceitamos que essa rainha do agrotóxico, que é a ministra do agrotóxico, continue envenenando nossos alimentos e o nosso povo e as nossas crianças. Portanto, viva as mulheres do MST e viva o 8 de março e as mulheres de luta em todo o mundo. Quero continuar, companheiros e companheiras, dizendo que nós viemos e tivemos a oportunidade única de acompanhar o presidente Lula e a companheira Janja durante essa passagem pela Europa. Está eu, a companheira Adriana, o companheiro Rocha, o companheiro Manuel Caetano, são advogados e toda a equipe Lula, e ficamos muito sensibilizados como cada companheiro e companheira tem recebido essa delegação por onde passamos. Um momento muito emocionante foi ver um metalúrgico de São Bernardo do Campo, que saiu lá do Nordeste desse país, receber o título cidadão parisiense. Muitos da burguesia brasileira até têm residência em Paris, mas nenhum conseguiu o jeito de ser cidadão daquele povo, reconhecido pelo aquele povo e, acima de tudo, ser considerado um cidadão que representa o símbolo da liberdade e da democracia que está na figura do presidente Lula. Quero dizer também que foi de muita alegria quando chegamos em Genebra e fomos recebidos pela Comissão das Igrejas Mundial, e o presidente Lula levantou um grande desafio, que a partir da conversa que teve com o Papa na Itália, da necessidade de nós criar uma agenda política para debater a questão das desigualdades social, política, da desigualdade no mundo do trabalho, em todas elas. E as igrejas se comprometeram a ajudar a construir essa agenda por todo o país. Mas não foi menor, presidente, e muito emocionante quando nós encontramos o senhor John Assange, pai do Julian Assange. E se comprometemos com ele a contribuir na luta pela liberdade desse grande preso político, um preso do Império Americano, que é o Julian Assange, que está há mais de 10 anos encarcerado, e que isso tem que ser uma batalha de solidariedade a esse grande companheiro e companheira. E por fim, viemos também aqui para a Alemanha fazer esse debate sobre os desafios que está colocado na política brasileira. Desafios esses que passam desde enfrentar um governo golpista, aonde tem como principal lema a retirada de direitos dos trabalhadores, mas pior do que isso, um governo que tem construído uma ideologia de que mais do que ter direitos, só vai ter trabalho. E colocou na cabeça de parcela da população brasileira que o momento é dele ser empreendedor social. O empreendedor social é uma política de precarização do trabalho, de uberização, que retira direitos daqueles trabalhadores e que não deixa avançar. O presidente Lula, com a presidenta Dilma, gerou milhares de empregos, e todos eles sendo destruídos por essa política conservadora, atrasada, que é o símbolo do bolsonarismo brasileiro. Também viemos conversar aqui na Europa, que é o momento de nós discutir qual é o papel do Estado na defesa dos mais pobres, qual é o papel do Estado de garantir que não haja mais criminalização contra os que se pretendem fazer luta, contra os mais pobres, contra os pretos e as pretas que estão na periferia, para que esse Estado não seja somente um Estado para reprimir o povo, como tem feito no Brasil com os indígenas, com os sem terra, com as quilombolas e com todo o povo que fazer luta. Também aproveitamos esse momento para fazer um debate aqui na Europa, além de discutir aquele Estado que o Bolsonaro constituiu, também uma preocupação que atinge todos nós, que é essa política do ódio e do medo que tem se esparramado pelo mundo, e aqui a gente vê ela no dia a dia com os migrantes que procuram emprego e procuram refúgio, e que essa direita tem criado essa política de ódio contra o nosso povo. Quero terminar dizer que nós também viemos aqui na Europa pensar sobre o futuro. Qual é o projeto que a esquerda, os comunistas, os socialistas, os progressistas vão discutir no próximo período? Mas mais do que um projeto, como é que nós vamos explicar isso para o povo? Qual vai ser a nossa narrativa? Como é que nós vamos ser maioria no próximo período com as bandeiras que nós defendemos e que nós queremos para o próximo período? Portanto, não é só uma responsabilidade do povo brasileiro fazer esse debate, é uma responsabilidade de todos que acreditam que um outro mundo é possível. E ter
à frente de um debate como esse, um brasileiro que tem a referência do presidente Lula, para nós é de muita alegria. Quero dizer que o MST está muito agradecido de ter tido essa oportunidade de participar desse debate e aproveitamos aqui para anunciar que o nosso movimento, como forma de enfrentamento a esse modelo, no dia 20 agora vamos para a nossa terceira festa da colheita do arroz orgânico. Aonde vamos levar o presidente Lula e mostrar para esse agronegócio que nós, com muito orgulho, graças às políticas públicas tiradas do presidente Lula, que foi constituída naquele período, somos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, com muito orgulho. Lançar aqui na Alemanha, como fizemos isso no Brasil, e como desafio para os camponeses, para nós enfrentar esse modelo que depreda a natureza, nós vamos plantar no próximo período 100 milhões de árvores nativas e frutíferas para nós enfrentar esse agronegócio e mostrar que o nosso povo tem lado e o nosso povo quer construir um país feliz. Quero terminar, não poderia deixar, trouxe uma bandeira que é o símbolo do nosso movimento, que eu quero entregar para Didi, como parte desse nosso compromisso do MST com os comitês de solidariedade aqui da Alemanha, que ao longo dos últimos anos tem contribuído com a luta internacionalista do nosso povo. Ousar lutar, ousar vencer. Viva a reforma agrária, Lula livre, Lula vivo! Aproveitar e botar a bandeira aqui pra gente, né? Vamos botar o sofá um pouco pra cá, pra ver? Eu acho que esse sofá tem que ficar na frente. Esse sofá a gente vai botar pra cá? Vamos botar esse sofá aqui, você me ajuda? A gente dá uma virada assim no sofá, isso. Porque assim a gente fica de frente, mais pra frente um pouquinho também. Isso. Aí o presidente pode sentar aqui. Aí a gente senta, aí eu sento aqui, a gente senta aqui, isso vai ficar? A gente precisa de mais copos, nós somos mais de, tá? Você bebe na garrafa? Mas pode um copinho também. Bom, então, agora o presidente já está até de perna, já pronto para os trabalhos. Eu estou aqui para moderar. Eu falei assim, para moderar, eu falei, quem vai moderar o Lula? Imagina, né? Oi? Eu não sei, experimento. Não vou ficar com isso, eu vou passar isso pra você. Eu vou passar pra você. Amor. A minha missão aqui é também provocar um pouquinho. Eu gostaria só de trazer que uma das lutas atuais da gente, eu sou do mundo da cultura, né? Eu falei pra você que eu trabalhei com Augusto Boal, eu trabalhei com o Teatro Oprimido, com o Teatro das Oprimidas. E pra gente é muito importante pensar essa luta contra a cultura que está acontecendo no Brasil, né? E pensar que a gente acabou de ter em fevereiro um carnaval maravilhoso em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, com as suas diferentes ritmos e com muito protesto, né? As letras, as canções são canções muito fortes. Teve uma canção que fala assim: favela, pega a visão, não há futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu boto fé na sua gente, que é semente do seu chão. Diz assim, olha: Brasil, esquece o mal que te consome, que os filhos do planeta fome não percam a esperança em cantar. Então, a minha provocação para o presidente é: o que isso tem a ver com a luta pela democracia? Como é que a luta à democracia pode incluir os filhos do planeta fome como sujeitos, como pessoas? Será que a esquerda consegue ver a favela como sujeito também? Como é que isso entra na luta pela democracia? Só isso?
companheiras e companheiros, vocês certamente não têm noção da emoção que o Minha Paz e Amor está sentindo. Eu quero, nessa noite de agradecimento, porque a minha viagem pela Europa faz parte de uma política de agradecimento a todos vocês, aqueles que eu conheci ou aqueles que eu não conheci, aqueles que eram do PT, que não eram do PT, aqueles que eram alemães, aqueles que eram brasileiros de outras nações. Eu quero agradecer de coração o gesto que vocês fizeram de solidariedade ao Brasil e a injustiça da decisão da minha prisão por um juiz, que eu não vou dizer o que ele é aqui, porque eu não conheço e agradecendo a vocês, certamente eu nunca vou parar de agradecer aquele povo que lá em Curitiba ficou 580 dias, sabe, com chuva, com sol, com frio, com calor, gritando todo dia de manhã, sabe, bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula. Aqui tem um grupo de advogados que eu queria que o Rocha, o Caetano e a Adriana levantassem para as pessoas conhecerem. Eu não conhecia nem o Rocha, nem o Caetano. O Rocha é esse aqui, o Caetano é esse aqui. Eu não conhecia nenhum dos dois, não conhecia a Adriana antes de ser preso. Quando eu fui preso, esses dois companheiros passaram a me visitar e me visitaram todo santo dia, em 580 dias, apenas não iam de sábado e domingo, porque a polícia não deixava. Mesmo assim, no começo eles iam de sábado e domingo visitar. Um ia às 10 horas da manhã, outro ia às 4 horas da tarde, isso durante 580 dias. Certamente a solidariedade do Rocha foi dirigida pela companheira Adriana, que é advogada e companheira e sócia dele do escritório. Ela que manda no escritório. Comigo e com a Jorge aconteceu uma coisa mais ou menos semelhante, ou seja, vocês, alguém já deve ter passado essa experiência, ou seja, eu nunca imaginei que pudesse acontecer, mas aconteceu. O amor cresceu na cadeia e nós passamos a nos corresponder frequentemente. Não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha Twitter, era por carta e durante 580 dias a gente se comunicou por carta. Eu recebia as cartas dela às 4 horas da tarde, ela recebia minhas cartas às 10 horas da manhã, durante 580 dias. Um dia essas cartas iriam se transformar num livro que será um grande romance, para as pessoas aprenderem como faz bem a gente amar e como faz bem a gente acreditar que o amor é Eu queria dizer para vocês que na vigília tinha uma cachorrinha chamada Resistência. Essa cachorrinha, ela foi achada por um companheiro lá da vigília, e essa cachorrinha, coitada, magrinha, doentezinha, passou a viver na vigília e todo mundo cuidava dela. Todo mundo cuidava dela. Hoje, essa cachorrinha mora comigo e com a gente. E não dorme mais no chão da vigília. Dorme na caminha dela e de vez em quando levanta e vai para minha cama, deitar um pouquinho e receber o carinho de quem é agradecido por ela existir. Bem, eu estou dizendo tudo isso e estou falando, porque eu sei ficar falando coisa muito séria, eu vou terminar chorando, porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais emotivo e vai ficando com mais facilidade de chorar, e eu não quero chorar. Eu quero, sinceramente, dizer para vocês que eu tinha 18 anos de idade quando houve o golpe militar.
Eu trabalhava numa fábrica chamada Metalúrgica Independência. Foi a fábrica em que eu perdi esse dedo. E na época que houve o regime militar, eu não tinha nenhuma militância política. E eu lembro que as pessoas mais velhas que trabalhavam comigo, mais velha que eu digo, na época as pessoas que tinham 40 anos, porque quando a gente tem 18 anos, quem tem 40 já é muito velho, eu não esqueço nunca as pessoas mais velhas dizendo: ô Lula, vai ser bom, porque eu acho que o Exército vai consertar o Brasil do comunismo. O que eles fizeram foi tirar o comunismo e acho que eles vão consertar o Brasil. Eu não tinha a menor noção do que significa isso. Eu só fui aprender em 1968, quando eu comecei a militar no movimento sindical. O que eu sei é que os militares ficaram 23 anos no poder e não aconteceu nada daquilo que prometiam que eu fazer. Nem acabou a corrupção, nem melhorou a vida do povo brasileiro. E o que nós perdemos foi um símbolo de gerações e gerações que lutaram, que foram mortos, e a gente teve a nossa democracia praticamente violentada durante anos e anos. Foi quase uma geração sem a gente criar nenhum líder, porque muitos deles morreram tentando resistir à ditadura militar. Bem, somente alguns anos depois é que eu fui me dar conta do que tinha acontecido no Brasil. Somente alguns anos depois eu fui entrar no sindicato. Somente alguns anos depois eu fui fazer as primeiras greves que nós fizemos no Brasil, depois de 1968. Teve duas greves importantes em Osasco e em Contagem. E somente depois do ABC em 78, 10 anos depois, a gente fez as primeiras greves dos metalúrgicos do ABC. E essas greves foram contribuindo para que a gente pudesse conquistar a democracia no país. E começamos a aprender mais um pouco sobre o que era a democracia, até que a gente conseguiu, depois de uma campanha muito grande de tentar reivindicar diretas já, a gente conseguiu, então, via colégio eleitoral, eleger o Sarney, que morreu, entrou o Tancredo, que morreu, entrou o Sarney, e somente em 89 nós vamos ter a primeira eleição direta para o Brasil. E eu tive a sorte de ser o primeiro candidato do PT a disputar uma eleição presidencial. Eu tive a sorte de ser o segundo candidato do PT a disputar uma eleição presidencial. Eu tive a sorte de ser o terceiro candidato do PT a disputar uma eleição presidencial. Eu tive a sorte de ser o quarto presidente do PT a disputar uma eleição mundial. Eu tive a sorte de ser o quinto candidato do PT a disputar uma eleição presidencial, porque eu participei de todas as campanhas depois que a gente conquistou as eleições diretas. Perdi 3, vocês se lembram, e é duro perder. Cada vez que eu perdi, eu voltava para casa, como diria o Brizola, como faz um cachorro magro, para lamber suas feridas e me preparar para a próxima batalha. A verdade é que nós perdemos 3 eleições e a verdade é que nós ganhamos 4. Eu tenho muito orgulho. De ter ganho 2 eleições. E tenho mais orgulho ainda de ter contribuído para que a gente elegesse pela primeira vez na história de um país latino-americano, num país do tamanho do Brasil, uma mulher presidenta da República do Brasil. Uma mulher que tinha sido presa, uma mulher que tinha sido torturada, uma mulher que ficou 3 anos e meio na cadeia. Essa mulher que escapou da morte na prisão, essa mulher virou presidente da República. Isso para mim é motivo de orgulho, muito orgulho saber que as mulheres estão tão ou mais preparadas do que os homens para exercer qualquer cargo em qualquer atividade pública, e as mulheres não têm que pedir licença. As mulheres não pedem, elas mandam e elas precisam valer a força que elas têm. Não apenas enquanto maioria, mas fazer um valor enquanto competência. Porque eu digo sempre, e eu dizia quando eu era presidente, o meu governo só vai dar certo se eu souber governar como o coração de uma mãe. Porque não tem nada mais humano, não tem nada mais solidário e não tem nada mais chamegoso do que o carinho que uma mãe
dar para os seus filhos. O tratamento que ela dá é igualdade para os filhos. E isso somente uma mulher pode fazer. Por mais que um homem queira fazer, ele não consegue fazer porque ele não nasceu para fazer isso e jamais ele vai cumprir o papel de uma mulher. E eu talvez seja assim, porque eu sou filho da dona Lindu, e a dona Lindu, embora nasceu e morreu analfabeta, ela soube criar um filho decentemente. De 12 filhos que teve, ela criou 8, e eu tive o privilégio de ser o caçula, e o caçula normalmente é bem tratado, é melhor tratado, e aqui deve ter alguns caçulas que sabem do que eu estou falando. Pois bem, eu contei esse começo de história para vocês, para dizer para vocês que eu nunca imaginei viver o momento que estamos vivendo no Brasil. Eu jamais imaginei que depois da gente passar 3 anos de regime militar, depois da gente fazer a maior campanha cívica da história do país, depois da gente conquistar as eleições diretas, depois da gente eleger um metalúrgico presidente da República, depois da gente eleger uma mulher presidente da República, depois da gente fazer a maior política de inclusão social de 500 anos de história do Brasil, eu jamais imaginei que o Brasil fosse sofrer o retrocesso que o Brasil está vivendo. Eu não tenho noção de analisar corretamente o porquê de tudo isso. Eu não consigo compreender o ódio que está estabelecido entre a sociedade. Eu consigo dizer que os humanos estão virando desumanos. Nós perdemos o sentido da humanidade, do humanismo, da solidariedade, da compaixão, do carinho, do sentimento. Ou seja, nós estamos virando individualistas, estamos brigando com tudo e contra tudo. Tudo a gente parece que resolve no celular, parece que a gente não conversa mais com as pessoas vão num restaurante comer, cada um no celular falando, as pessoas não se conversam, as pessoas estão namorando. Eu cheguei numa casa do Jacques Wagner, na Bahia, outro dia, tinha 2 casais de jovens namorando, um sentado de frente para o outro, com o celular, um falando com o outro. Eu fui lá, tirei o celular da mão dos dois e falei, se olhem, para vocês perceberem que vocês estão mais bonitos do que o celular. Se olha, pelo amor de Deus. Eu acho que está faltando um pouco isso. E o ódio tomou conta do nosso país. Ou seja, a gente que nasceu querendo paz, a gente que nasceu querendo democracia, a gente passou a ter um candidato que tinha como símbolo distribuir arma para todo mundo, vender arma barato, armar fazendeiro para matar sem terra, armar fazendeiro para bater não sei quem, armar miliciano para matar pobre, negro da periferia das grandes cidades brasileiras, e esse cidadão ganhou as eleições tendo como símbolo uma arma. Vocês mais jovens não se lembram, mas eu me lembro que lá em São Paulo, na campanha de governo de São Paulo, nos anos 80, a gente tinha candidato que fazia a campanha dizendo que bandido bom era bandido morto. E já dizendo naquela época que moleque de 16 anos que cometesse crime tinha que ser preso, porque o moleque de 16 anos tem que ser preso, não tem que ser tratado como menor. Essa gente já estava no Brasil antes do Bolsonaro. Essa gente já fazia campanha. Eu lembro que em São Paulo a campanha que o Maluf fazia era uma jamanta com uma grade dentro, e dentro da grade pessoas vestidas de prisioneiro dizendo que bandido bom é bandido morto. Ou seja, finalmente essa gente chegou ao governo. E chegou ao governo com que discurso? Chegou ao governo com o discurso do ódio, porque lamentavelmente nós temos no Brasil uma imprensa que disseminou o ódio e a mentira durante todo o tempo que o PT governou o nosso país. Alguém poderá dizer que eu não gosto da imprensa. Eu adoro a imprensa, só sou o que eu sou por causa da imprensa. Agora, a obrigação da imprensa é informar corretamente as pessoas dos acontecimentos. É correto que o jornal, a televisão, tenha um editorial que o dono possa dar o seu pensamento político, mas é obrigação dos meios de comunicação informar corretamente as pessoas o que aconteceu. E eles venderam ódio contra o PT,
mentira contra o PT. E a única conclusão que eu tenho é de que eles não suportaram a política de inclusão social que o PT fez. Imaginar que hoje a gente tem no Brasil 51% dos estudantes universitários considerados negros ou pardos, com estudantes da periferia desse país, é imaginar como a gente viu naquele filme, que Hora Vai Volta, o que mostra que é possível uma menina da periferia, pobre, negra, filho de uma empregada doméstica, disputar uma vaga na universidade com o filho do rico, e essa menina, se tiver a oportunidade, passar no vestibular e o filho do rico repetir. As pessoas não se importavam. Eu lembro que da medida eu lembro quando a Dilma Rousseff aprovou o 13º salário para empregada doméstica, ou aprovamos o registro de empregada doméstica, o ódio que muita gente ficou do PT, porque era muito bonito chamar empregada doméstica de secretária, mas era muito feio permitir que ela comesse na mesa, junto com a família, ou com o filho que não está mesmo. Nós não fizemos no Brasil nenhuma revolução. Nós não fizemos sequer distribuição de riqueza. O que nós fizemos foi fazer com que houvesse uma distribuição de renda e que todos pudessem comer um pedaço do bolo que era produzido pelo Brasil. É por isso que nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. É por isso que nós elevamos 40 milhões de pessoas a ter um padrão de consumo de classe média baixa. É por isso que nós disponibilizamos para a reforma agrária 50% de tudo que foi feito em 500 anos nesse país. É por isso que nós fizemos um programa Luz para Todos, para levar energia para 16 milhões de pessoas que nunca tinham visto uma luz elétrica. As crianças estudavam na base do candeeiro. É por isso que nós fizemos 1.400.000 cisternas naquele país, levando água para quem nunca tinha visto uma outra água. É por isso que nós começamos a fazer a transposição do São Francisco, que Dom Pedro tentou começar a fazer em 1846 e não deixaram ele fazer, e nós fomos lá e fizemos a transposição do São Francisco para levar água para 12 milhões de pessoas que moravam no semiárido nordestino. É por isso que quando a Europa toda desempregou 100 milhões de pessoas na crise de 2008, no Brasil nós criamos 20 milhões de empregos naquele país. É por isso que nós 20 milhões de empregos formais, com carteira assinada, que foi criado no governo do PT. Durante todo o ano que nós governamos, todas as categorias organizadas tiveram aumento de salário acima da inflação. Durante todo o nosso governo, o salário mínimo aumentou 74% acima da inflação. É por isso que nós conseguimos um milagre da inclusão social. Não foi só o Bolsa Família, foi uma quantidade enorme de políticas sociais, pequenas políticas, que eu aprendi que a coisa mais fácil e mais barata no governo é cuidar dos pobres. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver. O que é duro é cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido e ainda dá Você imagina quantas pessoas ficaram com bronca da Dilma quando ela aprovou o programa Ciência Sem Fronteira, que garantiu 100 mil jovens brasileiros que estavam no exterior. Porque antigamente estudar no interior era quem tinha pai que podia pagar. Quando nascia uma criança, dependendo do berço que ela nascia, a gente sabia, essa vai para Sorbonne, essa vai para Harvard, essa vai para Berlim. E quando a gente nascia, dependendo do berço, a gente falava, essa não vai conseguir sequer fazer o segundo grau, porque vai ter que parar de estudar para trabalhar, como muita gente, quem sabe o pai ou os avós de vocês. Essa gente nunca admitiu. E eu falo isso que é para as pessoas aprenderem, porque a gente às vezes não sabe e não tem informação. Não sei se vocês sabem que o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade. Por que o maior país da América do Sul foi o último?
Vocês sabiam que o Peru teve a primeira universidade em 1554? Vocês sabiam que a Bolívia teve universidade em 1600 e alguns anos? Que a Colômbia teve universidade em 1600? Que em 1918 a Argentina já tinha feito a sua primeira reforma universitária? E qual é a explicação que o maior país da América Latina só teve a primeira universidade em 1920? Qual é a explicação? Alguém poderia me explicar por que o Brasil foi o último país a ter universidade? Na verdade, é porque nós temos 350 anos de tradição do escravagismo no Brasil e que pobre não era para estudar. Depois da Revolução de 32, da tentativa de golpe que São Paulo tentou dar no Brasil em 32, a elite paulista tomou a decisão. A gente vai fazer a USP para a gente não permitir interferência do governo federal no estado de São Paulo. Embora o Getúlio tenha ganho a Revolução, nós vamos governar o país, porque nós vamos formar inteligência do país. É por isso que em São Paulo não tinha nenhuma escola, nenhuma universidade federal, a não ser a de São Carlos. E no nosso governo, nós fizemos Santo André, São Bernardo, Diadema, Sorocaba, Osasco, Guarulhos, e Santos. Ainda mais é inexplicável como é que pode um país em que sempre foi a elite que governou, como é que pode o Lula ser Manafa, o Zé Alencar ser Manafa, eu, metalúrgico e dirigente sindical, ele, empresário, e nós vamos passar para a história como a dupla que mais fez universidade e extensão universitária na história do Brasil, que mais foi a colisão universitária. A única explicação que eu acho é essa, para ter um ódio. Vocês estão lembrados quando a gente se queixava porque os aeroportos estão virando rodoviária? Por que está virando rodoviária? Porque o pobre não queria mais ir de busão para o Nordeste, ele queria ir de avião para o Nordeste. Ele queria ter direito. Vocês viram o Guedes esses dias criticar que o dólar, era preciso aumentar o dólar porque tinha empregada doméstica querendo viajar para Miami. Ou seja, o incômodo da inclusão social sempre foi uma história grave na América Latina. O pobre não poderia frequentar as mesmas praças, o pobre não poderia frequentar os mesmos restaurantes, o pobre não poderia frequentar o mesmo teatro, o mesmo cinema, e muito menos pobre pensar em ter acesso à universidade. Era impensável. Eu digo isso pela minha experiência de vida. Eu quero dizer para vocês que o que está acontecendo no Brasil hoje, eu jamais imaginei. Eu tenho orgulho de dizer, não sei se aqui tem algum cientista, tem algum cientista. Eu quero dizer para vocês que eu tenho orgulho de ter feito parte da Ciência e Tecnologia em 2007. Decidimos investir 41 bilhões, dinheiro de 19 ministérios na Ciência e Tecnologia. Montamos uma comissão de cientistas para controlar a aplicação do dinheiro e quando terminou o meu mandato em 2010, fizemos uma festa em Brasília porque nós tínhamos conseguido aplicar os 41 bilhões administrados pelos cientistas e não pelo governo. É por isso que no meu governo o Brasil tinha passado a ser o 13º país em publicações científicas em revistas especializadas. Parece que é pouca coisa, mas até motivo de orgulho muito grande. Nós fizemos 178 extensões universitárias, levando a universidade para os glotões do país, onde jamais se imaginou que pudesse ter uma universidade. É por isso que nós criamos 540 escolas técnicas em 13 anos. Nós fizemos mais do que eles fizeram em um século no nosso país. E isso certamente passou a ter uma preocupação. Por que esse partido fica cuidando de pobre? Eu lembro, para quem não se lembra, porque já faz 10 anos, vocês eram muito jovens, eu lembro que quando eu criei o Bolsa Família, sabe o que o cidadão da Globo disse? Esse dinheiro seria melhor aplicado se ao invés de fazer Bolsa Família, fosse feita estrada e ponte.
Eu lembro que eu falei para ele, o dia que o povo comer cimento e comer asfalto, a gente vai fazer. Por enquanto o povo quer feijão, arroz, farinha e tudo. O que nós pregamos é que é preciso você criar uma cidadania e dar às pessoas o direito a viver dignamente. Não é nenhum luxo as crianças tomarem um copo de leite todo dia de manhã. Não é nenhum luxo as pessoas mais humildes poder fazer uma universidade. Não pode ser privilégio. O que nós queríamos é colocar no mesmo banco para disputar uma vaga na universidade quem quisesse, independentemente da renda social, da origem social, do berço que nasceu. O que nós queremos é dar oportunidade e que vença o melhor. É assim que nós queremos esse país. Nós não queríamos nem tirar nada de ninguém, nós nem mexemos na riqueza dos ricos. O que nós fizemos é apenas distribuir corretamente o bolo daquilo que a gente arrecadava. Então, companheiros e companheiras, esta é uma explicação que eu vejo para ter acontecido o que aconteceu no Brasil. Não sei se vocês acompanharam de perto e já estavam aqui. Pois bem, o dado concreto é que ele ganhou as eleições. Não importa se com fake news, não importa com a indústria do saco, o dado concreto é que ele ganhou. E agora a gente vai ter que amargar, porque a gente sabe que o mandato é de 4 anos. Não dá para esperar. É sempre muito demorado o mandato, porque perde. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Eu sou daqueles que não fico torcendo para que os governantes eleitos deem errado. Por que eu não fico torcendo para dar errado? Porque eu acho que quem paga o pato quando dá errado é o povo mais humilde do país, é o povo mais pobre, é o povo trabalhador. E nós estamos vendo a política de destruição da democracia. Nunca a educação sofreu o que está sofrendo. Aliás, falar em cultura, não sei se você viu, que ontem parece que a Regina Duarte indicou uma pessoa para o cargo e o general foi lá e tirou. Sabe quando a gente vai ter um ministro como Gilberto Gil, Juca Ferreira? Vai demorar muito para a gente conquistar a democracia nesse país. Porque é um país que não tem investimento em ciência e tecnologia, um país que não tem investimento em educação, um país que não investe em cultura, é um país que não quer efetivamente democracia, é um país que não quer liberdade, e é um país que tem, sabe, uma predestinação de não progredir, porque não existe na história da humanidade nenhum país que ficou rico sem antes investir na educação, sem antes investir, sabe, na ciência e tecnologia. É por isso que nós, quando descobrimos o pré-sal, criamos uma coisa chamada, sabe, um fundo para aplicar 75% de todo o royalties que a gente arrecadava do petróleo para a educação, ciência e tecnologia e saúde. Então, todas essas políticas justificam, inclusive, o golpe do antifrete. Porque pode ter certeza que o golpe que nós sofremos tem muito a ver com os interesses dos americanos pelo petróleo. Foi assim na guerra do Iraque, foi assim na Líbia, e foi assim na tentativa de derrubar o Maduro, e foi assim no golpe que deram no Brasil. Pode ter certeza que um dia aparece. Às vezes demora 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas um dia aparece. A gente ficava dizendo que os militares tinham a ver com o golpe de 74, eles diziam que os americanos, eles diziam que não. Faz pouco tempo apareceu uma conversa telefônica do Kennedy com o embaixador americano aqui no Brasil, dizendo, olha, se o golpe não der certo, nós estamos com porta-aviões aí, nós então resolvemos facilitar o golpe do Brasil. E eu tenho certeza que, inclusive, os meus processos têm o braço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos fomentando e incentivando o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu no Equador e a tentativa de eleger o Picareta como Guaidó presidente da Venezuela. Veja, eu não me pergunte se eu gosto, se eu amo ou não o Maduro como presidente. A única coisa que eu acho é o seguinte, ele foi eleito. Quem quiser derrubá-lo, disputa as eleições e o derruba. O que não dá é que o mundo desenvolvido, inclusive o governo da maioria, aceitar que alguém pode se auto-indicar presidente e aceitar que o Guaidó fosse indicado presidente. Não é possível. Então, gente,
Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: vocês estão acompanhando notícias nos jornais. Todos vocês acompanham pela internet, vocês estão vendo a crise que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo uma crise econômica e está vivendo uma crise financeira. Econômica, porque o país que puxava a economia, que era a China, com o coronavírus, ou seja, está deixando de produzir muita coisa, está deixando de comprar muita coisa, e isso tem uma influência negativa no comércio do mundo inteiro. Então tem uma crise econômica. Tá? E uma crise financeira, porque está cheio de banco que pode quebrar, porque banco que fica vendendo papel sem produzir sequer um pente ou uma escova de dente, pode acontecer o que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008, que nós já gastamos 25 trilhões de dólares e ainda não conseguimos resolver o problema do sistema financeiro. Então estejam preparados para dias difíceis no Brasil. Estejam preparados, a economia não cresce, o PIB não cresce, vocês viram pela internet também, o PIB só cresceu 1%, o presidente, cara de pau como é, ao invés de explicar à população, preferiu contratar um humorista da Record do Rio de Janeiro para esculhambar o não crescimento do PIB. Seria melhor e mais digno ele ter coragem de falar para o povo por que não cresceu e não vai crescer enquanto eles não falarem a palavra desenvolvimento, política industrial, geração de emprego, distribuição de renda, ao invés de falar só em pacote fiscal, em corte e emenda 95 e mais ainda, falar em vender patrimônio público. É inacreditável porque às vezes a gente é levado a acreditar no que eles falam. Há uma tentativa de desmontar o Estado. O discurso mais simples é o seguinte: o Estado arrecada muito, é preciso diminuir a arrecadação do Estado e o Estado gasta muito mal. É preciso então que os empresários governem o país. Estão lembrados quando a Fierp colocava os patinhos, quem vai pagar o pato? Por que ela não coloca o patinho agora e vai cobrar do Bolsonaro? É porque a verdade não é crua. A verdade não é crua. É que os países mais justos do mundo, o Estado tem que ser forte. Porque só quem faz política social é o Estado. Só quem cuida do pobre é o Estado. Se o governo não presta, troca esse governo. Mas o que não dá para você achar, sabe, que o Estado fraco resolve o problema da população. Não resolve. Eu queria aproveitar aqui de Berlim, com mulheres jovens maravilhosas aqui me olhando, e eu falando sozinho com o microfone, sem dar parte, dizer para vocês o seguinte: vocês estão lembrados de 2008, nós tivemos a crise em 2008. E muita gente zombou quando eu disse que a crise era só uma marolinha, que ela ia passar rápido e que a gente ia consertar o país. O que aconteceu? Nós tivemos um ano bruto, porque a indústria automobilística mundial, em função de resolver a crise nos seus países, reduzir a produção no Brasil. Mas em 2010, o Brasil já voltou a crescer 7,5%. Eu quero dizer para vocês que se essa gente que está governando o Brasil quiser resolver o problema do Brasil, só tem um jeito. Não adianta jogar a culpa em cima da China, não adianta jogar a culpa no coronavírus, porque o Brasil é um país grande, tem 210 milhões de habitantes, tem um mercado consumidor extraordinário. Se a gente quiser recuperar a economia brasileira, deixe de olhar para cima, o governo que faça investimento, como eu fiz, na época nós colocamos 100 bilhões para financiar a economia, o governo que abra crédito para as pessoas investirem, o governo que coloque investimento em infraestrutura, porque na hora que o governo investe, as pessoas começam a acreditar e podem começar a investir. Então, se o governo não acabar com a política de contenção de gasto que ele está fazendo com a emenda, com a PEC 95, que não vai gastar nada, se o governo não parar de acumular dinheiro para pagar a taxa de juros, e se o governo não colocar dinheiro para investir no desenvolvimento, sobretudo com a obra de infraestrutura, o Brasil não vai se recuperar tão cedo. Então é importante que eles saibam. Se eles não souberem, é importante que eles aprendam de que só tem um jeito do Brasil se recuperar, é o governo começar a fazer investimento público para começar a desenvolver o país. Porque nenhum empresário vai investir no Brasil num Estado
ele, porque na hora que o governo acredita no seu discurso, ele faz acontecer. Se ele não acredita, se o governo não tem credibilidade e não merece credibilidade, se o governo não é um governo previsível e não passa previsibilidade para a sociedade, eu quero saber quem vai investir no Brasil. É ele, o governo, que tem que investir. Então, se eles não sabem cuidar do país, lamentavelmente, é uma lição triste que o povo vai ter que aprender com essa gente que está lá. Porque até agora, eles não utilizaram a palavra política industrial, a palavra crescimento econômico, a palavra investimento e a palavra financiamento. E sem essas coisas, não há economia que cresça no nosso país. E o Brasil não está precisando de mais golpe, o Brasil não está precisando de mais arroxo, o Brasil não está precisando de mais democracia. A democracia não é um pacto de silêncio, em que a sociedade fica quieta esperando o governo fazer a bobagem dele. A democracia é uma sociedade em movimento à busca de conquistar mais direitos para toda a sociedade. E é isso que nós brasileiros precisamos aprender, João Paulo, companheiro João Paulo, nós temos que aprender. Ou nós vamos para a rua exigir que esse governo respeite os direitos da sociedade, ou nós vamos para a rua exigir que ele cumpra com os compromissos com a educação, ou nós vamos para a rua exigir que ele cumpra os compromissos com a ciência e tecnologia, porque ele agora está convocando um ato pela internet de apoio a ele. E como todo mundo sabe, a quantidade de milicianos que ele organiza no Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu no Ceará recentemente, por orientações, quem sabe, até do próprio governo, para que houvesse um motim, sabe, no quartel no Ceará. Todo mundo sabe a ligação deles, todo mundo desconfia de quem matou Marielle, possivelmente tem gente lá em cima que sabe, só quem não sabe é o povo brasileiro. Então, gente, é o seguinte, eu tenho 74 anos de idade, eu ainda quero casar antes de completar 80, e eu quero dizer para vocês que se tem uma coisa que eu aprendi nos 580 dias que eu fiquei na Polícia Federal, é que não tem outro jeito a não ser lutar. Se a gente esperar que alguém vai conquistar a democracia para a gente, se alguém esperar que alguém vai conquistar a liberdade que a gente quer, ela não vai acontecer. Então, nós temos que ir para a rua para poder defender os interesses do povo brasileiro. E muito obrigado a vocês por tudo que vocês fizeram e por vocês aqui apoiando certamente nós vamos fazer muito mais no Brasil e vamos ter que volta a nossa democracia. Um abraço para o primeiro e um abraço para todos. Do ódio, né? Nós que estamos no Brasil, tá? Agora no Brasil também, com todas as manifestações, esse ódio, essa polarização, nós estamos vivendo aqui na Alemanha também, a gente está vendo aí nas fronteiras, na entrada da Grécia. Nesse ambiente de polarização, agora, a gente tem que ir para a rua, a gente está falando disso também em diferentes movimentos de mulheres. Agora, o nosso desafio é como é que a gente se articula. Como é que a gente consegue que esses diferentes atores sociais, porque nós não somos os mesmos atores sociais aqui, nós não concordamos em tudo, nós temos nossas diferenças, nós temos nossas perspectivas distintas, movimento feminista, movimento social, o povo da favela, que enfrenta o genocídio do povo negro, não acredita na democracia, o pessoal do Planeta Fome também questiona, que democracia é essa? Como é que a gente faz essa democracia? Qual é o nosso desafio, assim, também aproveitando aqui o João Paulo, o MST, que é um movimento organizado, como é que a gente faz? Como é que a gente articula? Ir para a rua, todo mundo está de acordo, mas como é que a gente consegue uma agenda comum? Quais são os caminhos que a gente tem? A primeira coisa que nós temos que fazer, por exemplo, as pretas, as mulheres. Declarando o seguinte, olha. Primeiro, a democracia, ela simboliza a convivência democrática na diversidade. Ninguém precisa pensar igual, ninguém tem que ser da mesma cor, ninguém tem que torcer para o mesmo time de futebol, ninguém tem que estar no mesmo partido político,
Ninguém precisa acreditar nas primeiras coisas. O que nós precisamos é conviver democraticamente, respeitando as pessoas como elas são, respeitando aquilo que as pessoas falam, sem querer impor a nossa verdade às pessoas. A democracia é isso. Quando a gente fala em democracia, é importante que a gente faça uma diferença entre a democracia institucional e a democracia real. A democracia institucional, ela diz o seguinte: todo cidadão tem direito a tudo, ou seja, o cara tem direito a estudar, direito a casa, direito a morar, direito a um trabalho, isso está na Constituição. Agora, por que não acontece? Não acontece porque na hora de regulamentar, isso não é regulamentado porque depende de muita coisa. Então, por exemplo, para uma pessoa gritar que está com fome, é democracia. O cara fala, eu não vivo na democracia, eu gritei que eu estou com fome. Para o povo pobre, democracia não é gritar, é comer. Outros podem gritar, democracia é eu gritar que eu quero estudar. Para as pessoas mais humildes, não é gritar que quer estudar, é a pessoa poder estudar de verdade. E assim vai construindo a democracia. O povo, muitas vezes, tem razão de não acreditar na democracia. O povo tem razão. O cara mora na periferia. O Estado não oferece nada para ele. O Estado não oferece escola, não oferece cultura, não oferece lazer, não oferece nada. Sabe? Quem que oferece nada? O crime organizado. As igrejas. E aí entra as igrejas, sobretudo as defensoras da teoria da prosperidade, oferecem as facilidades que as pessoas não recebem do Estado. Se o Estado estiver presente, garantindo as pessoas, certamente que essas pessoas vão passar a acreditar mais na democracia. Tá? Então, a democracia é uma coisa muito ampla que nós no Brasil ainda não aprendemos a tê-la, porque nós ainda não a conquistamos. É muito incipiente. E eu sei o que é os dois lados, porque eu já vivi dos dois lados, eu já vivi. Tá? Na minha infância, na minha adolescência, já vivi com o presidente da República. A democracia é diferente para uns do que para outros. Para o povo pobre, na verdade, a democracia está longe de existir. No caso, por exemplo, dos meus processos, a democracia não existiram porque o Moro mentiu, o Ministério Público mentiu, o delegado mentiu, nós provamos que eles mentiram. Eu levei no meu processo 83 testemunhas. Nem o Delayol teve coragem de comparecer para me acusar, nem ele. Né? Então, a democracia está faltando ainda muito no Brasil e eu acho que o povo tem que saber que a democracia vai exigir muita luta, muita conquista e, sobretudo, vai exigir que a gente trate as pessoas em igualdade de condições, porque senão a democracia não vai. Eu estava dentro da Villares em 1970, trabalhava de torneiro mecânico na Villares. Naquela época, se tivesse eleição direta, o Médici teria sido eleito presidente da República, porque naquele tempo a democracia, a economia crescia 14% ao ano, ou seja, e as pessoas achavam que aquilo era democracia. As pessoas não ligavam apenas aos direitos humanos, as pessoas ligavam apenas à questão da renda, do emprego. Naquele tempo, você estava na porta de uma fábrica, passava uma bomba com um aparelho de som, com um megafone, chamando o trabalhador para ir outra que pagava mais. Foi um período muito curto, mas foi o chamado milagre brasileiro, sabe, que o meu filho tanto falava. E as pessoas confundiam com democracia, e isso não era democracia, era apenas o sucesso de uma política econômica baseada no arroxo salarial, que nós fomos descobrir depois que tinham mentido para nós até sobre a inflação. Mas como é que a gente constrói democracia com tanta diferença social? A gente constrói como se constrói organização na sociedade. Veja, um dia eu fui para Brasília, em 1978, e eu descobri, eu fui lá de uma lei que o Geisel mandou para o Congresso Nacional, que impedia bancário de fazer greve, que impedia trabalhador de posto de gasolina de fazer greve, que impedia professor de fazer greve. Aí eu fui protestar. Cheguei no Congresso Nacional e eu descobri que não tinha nenhum trabalhador lá. Eu pensei, porra, como é que eu quero democracia, como é que eu quero direito se não tem ninguém meu aqui? Voltei para casa e resolvi construir um partido político. Certamente não era a única solução. Se mais gente tivesse pensado em outro tipo de organização, a gente já teria conquistado mais democracia. O povo se organiza no bairro, o povo faz grupo de protesto, o povo faz grupo de cultura, o povo faz grupo de tanta coisa. Isso é o início da construção da
democracia que só vai ser consolidado quando o Estado for realmente um Estado democrático e que as instituições sejam democráticas. Tá bom. A política Não tem vai, que ser a gente democrática. não tem a democracia. Não tem A democracia. gente vai demorar até, mas o que a gente faz agora com o MST, com a Organização das Mulheres Negras? Como é que a gente faz agora? Continuar, não tem outra saída, não sei continuar lutando, gente. Quando eu estava preso, vieram me oferecer a liberdade, dizendo o seguinte: olha, você vai ter uma progressão de pena, você pode sair, você pode ir para sua casa, ficar preso em casa. Eu dizia: eu não aceito liberdade do jeito que vocês estão propondo, porque eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Ora, eu acho que o povo ainda vai lutar muito para conquistar a democracia. Votou no Bolsonaro, ele acha que votou democraticamente. Ele acha. O resultado das eleições foi democrático, foi verdadeiro. Nós sabemos que não. E o Bolsonaro é tão cara de pau que hoje ele disse que vai processar porque a justiça eleitoral roubou ele e ele não ganhou no primeiro turno. Ele estava preparado para ganhar no primeiro turno. Então, nós estamos vivendo um momento em que a democracia está em xeque. Está em xeque. Vocês já sabem, porque eles nasceram em 1984, na época do regime militar. Eu sei que nós começamos a fazer a greve na época do regime militar. Então não tem outro jeito de construir a democracia. A democracia a gente não pede licença. A gente vai fazendo desaforo. Quando menos a gente esperar, a gente conquista a democracia. João Paulo tem uma contribuição aqui, vamos também. Tem algum projeto para 22? Acho que, de modo geral, Opa, presidente, boa pergunta. ó, a brincadeira nas terras de Rosa Luxemburgo e Karl Marx, dá uma vontade de a gente fazer uma revolução lá, presidente. Voltar para casa cada dia mais socialista. No debate que nós estamos fazendo no Brasil, é importante, vocês sabem, 3 grandes frentes nós vamos ter que fazer nesse próximo período. Frente número 1 é o famoso trabalho de base e organização popular. Nós não podemos perder essa perspectiva no Partido dos Trabalhadores, no movimento sindical e no movimento popular, como condição da resistência. Os bolsonaros resolveram disputar até conselho tutelar na atual conjuntura. Portanto, nós não vamos deixar. Trabalho de base, organização popular. Segunda tarefa é a organização da disputa ideológica. Eles venceram a disputa ideológica nas eleições. Até no grupo de Zap, nós rompeu com a família na disputa ideológica. Os temas que nós aprendemos e acumulamos nos últimos 40 anos, que é o principal tema que o presidente discutiu na Europa. Portanto, disputa ideológica para nós na atual conjuntura é formação política e de massa, não é só formação de quadro, como diz na velha linguagem clássica. 2, a disputa através dos meios de comunicação. Nós temos que produzir a nossa própria comunicação, mas também construir uma disputa, uma narrativa que a popularidade compreenda. E, por fim, ainda como parte das nossas 3 tarefas, é a luta de massa combinada com as eleições. Esse ano nós temos eleição municipal. Nós não podemos sair derrotados. A política econômica do Bolsonaro e as eleições são os 2 testes que nós vamos ver para que é que eles vieram. E eu estou muito convencido que nós vamos sair mais fortalecidos dessas eleições, fruto da luta que nós vamos fazer no primeiro semestre. Vamos que vamos! A gente também, a gente está muito feliz aqui. Deixa eu dar só uma explicação aqui, gente. Vocês viram que eu fui conversar com o Papa em Roma o mês passado. Eu fui conversar com o Papa preocupado em tentar criar algum movimento sobre a questão da desigualdade no mundo. Vocês percebem que nós estamos perdendo no século XXI quase tudo que a gente conquistou no século XX. Inclusive, num país rico como a Alemanha, o estado de bem-estar social corre risco, porque aqui também a direita diz de que o Estado arrecada muito, gasta mal e que, portanto, a direita vem ganhando as eleições. Eu tive algumas reuniões aqui e eu notei o seguinte: vocês sabem, nos últimos 30 anos, a social-democracia governou apenas 5 anos. O Helmut Kohl governou 16 e a Angela Merkel já está governando há 14 anos. Portanto, nos últimos 35 anos, a social-democracia governou 5 anos
e os conservadores governaram 30 anos. Vocês percebem que não é fácil. Na Itália, vocês estão vendo quem ganhou, o Salvini, vocês viram o que ele fez, na França, o Macron ganhou, vocês viram o que ele fez. Então, nós estamos agora com duas coisas na Portugal e Espanha, onde a esquerda conseguiu ganhar as eleições. Então, eu fui conversar com o Papa, porque o Papa está fazendo um encontro em Assis, que vai juntar 3 mil economistas com menos de 35 anos para discutir a questão da desigualdade. Foi adiado por causa da coronavírus, mas nós vamos tentar, sabe, colocar o tema da desigualdade na ordem do dia. Vocês sabem que cada vez mais, menos gente fica mais rico e cada vez mais gente fica mais pobre. Se vocês forem analisar, vocês vão perceber que a massa salarial tem caído substancialmente no mundo, não é no Brasil, e que meia dúzia de pessoas detém mais riqueza que 3 bilhões de seres humanos. Esse é um tema que nós vamos tentar organizar com o sindicato, com o movimento social, com os partidos políticos. Não é um tema fácil da gente colocar em prática, mas eu aproveitei a vontade do Papa. O Papa disse uma coisa fantástica. Eu tenho 84 anos e não tenho mais tempo de fazer políticas irreversíveis. Eu tenho que fazer tudo que seja irreversível daqui para frente. Então nós temos que aproveitar, sabe, e colocar a questão da distribuição da riqueza na ordem do dia outra vez. E eu quero dar essa contribuição para que a gente levante a cabeça e a gente possa fazer com que o mundo seja mais justo. E aí entra a questão ambiental. Aí entra a questão ambiental, que é uma questão hoje gravíssima, que a gente tem que levar muito a sério, porque não existe riqueza para distribuir para todo mundo. Veja, se a gente quiser garantir a cada ser humano o padrão de vida que tem o povo alemão, significa que a gente, com os avanços tecnológicos que a gente tem e com a matéria-prima que a gente conhece hoje, era necessário que o planeta fosse 4 vezes maior do que ele é. Como o planeta não pode crescer e não se encontrou nada em Marte, nem em Plutão, nem em Júpiter, significa que a gente vai ter que discutir como usar e como distribuir melhor as coisas que nós temos no planeta Terra, porque senão nós seremos responsáveis por destruí-lo, que é o que está acontecendo aqui. Os países ricos acham que tudo se resolve criando um fundo para financiar os países pobres. Os países pobres também querem crescer, querem gerar emprego, querem pagar salário. A Amazônia não é da França, a Amazônia não é internacional, a Amazônia é do Brasil, portanto o Brasil tem que exercer a soberania sobre a Amazônia. O que o Brasil tem que ter é um governo democrático, não troglodita como esse, que saiba que a riqueza da biodiversidade da Amazônia pode ser estudada por cientistas do mundo inteiro e, quem sabe, a gente tirar proveito da riqueza da biodiversidade para resolver parte dos problemas da humanidade, sobretudo na área da saúde. Então, eu acho que esse é um dilema sério. Até hoje os americanos não assinaram o protocolo de Kyoto, até hoje os americanos não assinaram a Carta de Paris e não vai assinar, porque os americanos não querem ceder 1 milímetro na sua política, sabe, de poluição do planeta. O que eles querem é que os países pobres não progridam e nós não aceitamos isso. Então, essa campanha contra a desigualdade é uma campanha que vai tratar a questão de gênero, a questão racial, a questão da violência, a questão da polícia, a questão do salário, a questão, sabe, do LGBT, ou seja, é envolver todos os temas para a gente começar a sonhar que é possível construir um mundo mais humano, um mundo mais solidário, um mundo onde o coração faz o som da nossa raça. Por isso, um beijo, gente. Bom, a gente está encerrando aqui. A gente não pode dar só para uma pessoa, porque eu teria que abrir para outras pessoas. A gente quer agradecer muito a comissão organizadora. Oi? Gente. Deixa ele beijar Lula, cara. Gente, ele já abraçou Lula. Gente.
Gente, olha só, não seria justo com todas as outras organizações, com todas as outras pessoas que querem falar. Show! Bom, a gente está encerrando aqui o evento, agradecendo muitíssimo a presença